A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o Movimento Espírita em Foco. Produção e apresentação, Cláudia Dutra. Boa tarde, amigos e companheiros da Rádio da Fraternidade. Estamos de volta com o programa Movimento Espírita em Foco, temporada Tempo de Recomeçar. Recomeçar, reconstruir, continuar, seguir em frente. Este é o movimento que a humanidade se dedica nesses tempos tão especiais. E para uma instituição que nasceu para exercer a função de ajudar a organizar, colaborar, unir e prestar serviços de orientação ao movimento espírita do nosso estado, tornando este movimento uma grande família e que se manteve firme, confiante e trabalhando incessantemente em 2020 e que está com uma programação maravilhosa para 2021, o CERJ, o nosso convidado da tarde de hoje, se mostrou fundamental e operante no trabalho de nos motivar a seguir adiante mesmo durante as dificuldades. A nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança nos trouxe até aqui e nos ajudará a continuar crescendo como um movimento unido e organizado. E para falar sobre todas essas importantes ações e atividades realizadas pelo CERJ, nós trazemos para o nosso bate-papo de hoje Cristiane Drux. Cristiane, se alguém ainda não conhece, é a diretora da área de comunicação social espírita do CERJ e no âmbito da FEB exerce a função de coordenadora da Regional Sul do Conselho Federativo na área da comunicação. Cristiane, querida, boa tarde, bem-vinda ao programa Movimento Espírita em Foco, temporada Tempo de Recomeçar. E nós já começamos a nossa entrevista, o nosso bate-papo, lembrando a todos que visitem o site do CERJ. Lá vocês irão encontrar o Anuário 2020, onde todas as atividades e ações realizadas que vamos divulgar aqui agora estão lá em detalhes. 50 minutos seria muito pouco para que nós pudéssemos detalhar todas essas ações, mas lá no site você vai encontrar todas, porque algumas têm continuidade. Algumas ações que foram criadas durante esse tempo de pandemia, quando inicialmente nós ficamos meio que paralisados, tudo isso está detalhado lá para que nós possamos conhecer o trabalho do nosso Conselho Estadual Espírita. Então, Cris, mais uma vez, boa tarde. Muito obrigada por poder participar conosco desse bate-papo. Cristiane, vamos rapidamente aqui relembrar, já que está no anuário, no site do CERJ, as pessoas podem consultar, mas vamos relembrar as atividades desenvolvidas pelo CERJ para o Movimento Espírita em 2020, atividades essas que foram responsáveis pela mobilidade, pela manutenção de algumas atividades para que o movimento continuasse ativo e atuante. Oi, Cláudia, minha amiga. É um prazer muito grande estar com você aqui, com os companheiros da Rádio Rio de Janeiro, né? Todos os programadores, apresentadores, esse público tão fiel que acompanha, né, a programação da Rádio Rio de Janeiro. É sempre uma gratidão renovada aí pela oportunidade de estar novamente com vocês. Nós temos, né, dentro do nosso planejamento estratégico, projeções para 2021 e, como você nos perguntou, em 2020 nós trabalhamos a integração da rede, né, da rede de comunicação, nossos pontos focais, dos comunicadores, para que em 2021, para que esse ano, nos seja possível a ativação da rede, né? Então, extremamente importante nesse processo foi a consagração dos embaixadores da área de comunicação social espírita, que a gente está chamando de embaixadores exatamente na função de embaixadores, como
cada embaixador tem função aí dentro da estrutura de governo de um país, né, de representar as premissas desse país, de representar as premissas de trabalho, né? E esses embaixadores da área de comunicação, eles foram nomeados oficialmente pelos coordenadores de unificação dos Conselhos Espíritas de Unificação. Então são nossos pontos focais, digamos assim, oficialmente instituídos para serem os representantes, né, da área de comunicação em cada conselho espírita, né? E esses pontos focais, esses nossos embaixadores, serão os vórtices, digamos assim, da malha, né, da rede de comunicação que a gente pretende fazer cumprir em 2021 com a sua ativação. Temos também como premissa, né, a integração e o pertencimento. Então, a proposta desses embaixadores é justamente de serem pontes entre a federativa e as diversas áreas do estado do Rio de Janeiro. Não só levando informação, mas também sensibilizando, né, para o grande lema que todos nós somos CERJ, né? Então, essa cativação, essa sensibilização, ela também faz parte de um papel do nosso embaixador. Nos projetos realizados no ano passado, nós tivemos do primeiro mês até o quarto mês, né? Aliás, do primeiro trimestre até o quarto trimestre, a capacitação do movimento espírita, justamente para o uso midiático da internet, né? Durante aí a pandemia da Covid-19. Isso foi uma atitude extremamente importante, porque nós conseguimos dar sobrevivência, digamos assim, às atividades espíritas, das casas espíritas, que passaram a manter as suas atividades em modo virtual. Nós criamos também gestão de conteúdos específicos para esclarecimento e consolo, e todo esse material ele foi publicado no portal do CERJ e compartilhado, inclusive, em ações muito exitosas com a Rádio de Rio de Janeiro, por exemplo, no Pílulas de Espiritualidade. Eu acho que todos lembram disso, né? Eram conteúdos específicos, diários, com literatura espírita, ofertando consolo, né? Gravações ofertando consolo para todos. Fizemos a adaptação dos veículos midiáticos do CERJ, justamente para a massificação desses conteúdos. Criamos um momento bastante exitoso com a mobilização de todos os embaixadores e todos os companheiros e tarefeiros do núcleo da comunicação do CERJ, em uma live que a gente intitulou de Maratona da Comunicação, porque foi efetivamente uma maratona. Foi uma live formativa, entregando muito conteúdo acerca da comunicação, com mais de 10 horas, né, de live no ar, né, para preparo da atuação da comunicação social espírita frente aos novos desafios que naquele momento se impunham. Se eu não me engano, essa maratona aconteceu em abril, logo no eclodir, assim, digamos assim, do momento da pandemia, né? Quando já estava, a gente já tinha assim bastante recrudescido o cenário da pandemia, e aí a gente fez essa maratona da comunicação. E tivemos também a formação do trabalhador espírita da comunicação em um programa de ensino à distância da FEB, né, da Coordenação Nacional da FEB, onde inscrevemos alguns representantes da comunicação do estado do Rio de Janeiro para poder agora, esse ano, em maio, duplicarmos, né, aqui no Rio, esse programa de formação e de capacitação do trabalhador espírita. Pílulas de Espiritualidade foi um dos produtos, né, em parceria com a Rádio Rio de Janeiro. Lançamos a campanha também Fique em Casa, que foi uma série de posts que foram publicados no site do CERJ. Tínhamos também diariamente um programa em prece, que eram preces diárias, né, sendo pulverizadas e distribuídas aí para o movimento espírita nacional e estadual, né? Então foram produtos lançados para conforto e esclarecimento.
tivemos a campanha Abrace a Vida, em tempos de recolhimento, Abrace a Vida, exatamente para a gente conseguir sublinhar o valor, né, e a importância da valorização da vida, porque nesses momentos de dificuldade a gente sabe que cresce, né, a ideação suicida, por exemplo. Temos até hoje, né, isso foi iniciado ano passado, mas mantivemos essa programação de trabalho, que é um atendimento espiritual virtual Maria de Nazaré, que é feito irradiação pelo site do CERJ, né? Então as pessoas têm um formulário, podem inscrever nomes ali e semanalmente a gente faz uma reunião virtual onde é feito essa irradiação à distância por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, né? Para os enfermos e para aqueles que já voltaram para a pátria espiritual. E lançamos uma série de psicografias, inclusive o amigo espiritual Dias da Cruz nos brindou com uma sequência de belíssimas mensagens com recomendações para esse momento, né, de pandemia do coronavírus. E, Cláudia, foram basicamente essas ações, treinamento nas plataformas digitais, do Zoom e do StreamYard, para que o movimento espírita se capacitasse pela manutenção das suas atividades, né, com alcance midiático aí agora já dentro da internet, né, porque é o canal, né, que nos permite driblar aí as imposições do isolamento social. E nós estamos agora vislumbrando um grande momento de ação também para 2021. Produtos doutrinários, produtos informativos que o movimento pôde consumir à vontade, pôde beber nesta fonte e que foram também de suma importância. Vamos falar um pouquinho sobre esses produtos? Cláudia, quando você nos fala da questão dos produtos doutrinários, todos eles se encontram ainda hoje, né, dentro de uma playlist no site do CERJ. Agora, um que eu gostaria de fazer questão, que eu quero fazer questão de destacar, é justamente a live dos embaixadores. Ela aconteceu ao longo do ano passado, e essa live, ela acontece atualmente aos sábados, né, de acordo com o calendário federativo, uma vez por mês. Então, Cláudia, por que criamos esse espaço da live dos embaixadores? Porque realmente, efetivamente, quem produz essa live, quem coloca esse conteúdo nobre, esse conteúdo formativo, doutrinário no ar, são os embaixadores. E nós temos a expectativa que isso funcione, e já vem funcionando muito bem, porque já rendeu frutos, e já eu falo desses frutos, como um grande espaço de laboratório para os comunicadores espíritas. Então os comunicadores, eles pensam desde o tema que vai nortear a live, até o contato com o expositor, a publicidade pelos posts, o cartaz, os vídeos de abertura da live, a própria mediação da live, a transmissão da live, a operação, né, digamos assim, da plataforma de transmissão. Tudo isso é feito de forma conjunta, em uma ação coletiva, né, em um trabalho de equipe pelos embaixadores, né? Nós, da coordenação da comunicação do CERJ, a gente fica apenas prestando suporte a eles numa questão de dúvida, em questões operacionais que porventura surjam, né, em termos assim de dúvidas, mas todo o trabalho é realizado pelos embaixadores. E qual é o fruto que isso tem rendido, né? Não só a produção de material de qualidade para o movimento espírita, né, feito dentro de parâmetros profissionais, em termos de comunicação, como também, Cláudia, justamente a gente sempre está pensando em temáticas que possam ofertar consolo e esclarecimento, né? A gente acredita fielmente em um slogan que até criamos para uma campanha nacional da FEB, que é a vida ensina e o Espiritismo explica, né? Quer dizer, o Espiritismo sempre chegando, a doutrina espírita sempre chegando como um farol, né, consolador para explicar os acontecimentos da vida. Se o Espiritismo explica, né, fica mais fácil, né, por isso o viés consolador
da doutrina espírita para os enfrentamentos da realidade, que são desafios. Então nós temos muito prazer, muita satisfação, né, de mantermos essa programação da Live dos Embaixadores ao longo do ano de 2021. Inclusive, esses colaboradores, esses comunicadores, já se tornaram capazes e já são convidados para ações em nível nacional. Várias campanhas nacionais da FEB já usam, né, e já se beneficiam, digamos assim, da expertise dos embaixadores do Rio de Janeiro, no sentido de comporem a equipe nessas campanhas nacionais da FEB. E a gente tem uma gratidão muito grande por ter podido executar e por continuarmos executando esse trabalho ao longo desse ano, 2021. Outro destaque que nós também gostaríamos de dar, Cristiane, é com relação à maratona de comunicação. Essa sacada extraordinária dessa equipe maravilhosa, que durante muitas horas manteve a comunicação entre os espíritas, entre as instituições, de forma extraordinária. Vamos falar um pouco sobre essa maratona e como ela vai influenciar as atividades do CERJ agora em 2021. Minha amiga Cláudia, quando a gente se lembra dessa maratona, o meu coração se enche de alegrias, né? Foi um momento único, um momento onde conseguimos inaugurar aí, sem falsa modéstia nenhuma, um novo modelo de ação para o movimento espírita, e aí falando de forma nacional, viu? Porque desde o primeiro momento, desde a gênese dessa ideia, nós já pensamos em um evento que pudesse abraçar a todos. Então, apesar de ter sido uma iniciativa colocada no ar pelos esforços da equipe do Rio de Janeiro, a programação e a execução da maratona contou com a colaboração, com expositores, com companheiros, né, coordenadores regionais da FEB, representantes da Federação Espírita Brasileira, até de outras áreas também, né, da FEB, áreas nacionais da FEB, para tratarem de assuntos atinentes à comunicação. Porque a comunicação, ela tem a sua característica de transversalidade. Então, em tudo existe comunicação. E nós aproveitamos esse entendimento para elaborarmos, né, formarmos uma programação intensa de reflexões acerca desse poder da comunicação, né, dessa ferramenta incomensurável que é a comunicação, no sentido de mostrar que a comunicação espírita, que a divulgação do conteúdo consolador espírita poderia suprir e pode suprir todas as dores da humanidade. Então foi uma maratona, né? Realmente, quando eu me lembro da situação e daquele dia, foi um dia assim memorável. Tivemos mais de 10 horas de live ao vivo, sem nenhum tipo de dificuldade técnica. Tudo deu certo, tudo, né? Não teve nenhum tipo de interferência, nenhuma transmissão ficou comprometida. Todos que precisaram entrar puderam falar assim, de uma forma muito objetiva, sem nenhum tipo de adversidade. Então, assim, deu tudo certo. E o que nos impressionou de forma muito positiva e que acalenta o meu coração até hoje é me lembrar dos retornos, né? Me lembrar dos feedbacks, das avaliações, por termos feito, né, um evento que era bastante inclusivo para todos os trabalhadores espíritas do Brasil. Nós tivemos uma participação massiva de todo o movimento espírita nacional. Nós tivemos pessoas acompanhando de todos os estados do Brasil, não ficou ninguém de fora, todos os estados foram representados, inclusive internacionalmente. E depois desse episódio da maratona virtual, nós conseguimos assim estipular e engrossar laços, né, de integração com os nossos companheiros do Conselho Espírita Internacional, e até hoje nós ainda temos, né, nas produções midiáticas do CERJ, a participação de companheiros do exterior acompanhando o canal do YouTube do CERJ,
né, se envolvendo com as nossas ações midiáticas. Então, realmente foi um evento que marcou. Eu cheguei a ouvir isso, né, dos meus companheiros da Coordenação Nacional da FEB, que com a maratona virtual da comunicação do CERJ, nós inauguramos um novo modelo de lives para o movimento espírita. E isso é gratificante, saber que pudemos participar disso. Foi muito bom, Cláudia. Para fecharmos esse bloco do nosso bate-papo, eu gostaria de falar de algo muito importante que quando eu percebi que estava acontecendo, quando eu observei que estava acontecendo, eu entendi o preponderante papel da Diretoria de Comunicação Social do CERJ, que é sobre os treinamentos para as plataformas digitais, que eu tenho certeza absoluta foram de suma importância para o desenvolvimento das atividades em várias instituições, em vários CEUs. Cláudia, você tem toda a razão, né? Essa iniciativa que tivemos logo no início, né, do impositivo do isolamento social, da reclusão social, nós contamos, né, com a colaboração dessa minha linda equipe da área de comunicação do CERJ, né? A gente não conseguiria fazer nada sozinha. E exatamente por termos essa equipe maravilhosa é que a gente conseguiu se organizar, né? E eu quero aqui no ar agradecer a todos os esforços e muito particularmente ao André, né? André Alves e ao Roberto Lúcio Airão, que foram os idealizadores, né, de todo esse processo de capacitação para o movimento espírita do estado do Rio de Janeiro. Nós marcamos diversas reuniões de treinamento. Começamos a treinar inicialmente, naquele momento, né, fevereiro, março, dentro de uma plataforma que se tornava mais popular, né, e havia necessidade de eleição de uma plataforma para treinamento, né, porque assim nós imaginamos que focando os nossos esforços numa única plataforma, não porque fosse a nossa predileta, mas era porque a que estava se tornando naquele momento mais popular, que foi a plataforma Zoom, entendíamos que se treinássemos todos na plataforma Zoom, todos teriam, de uma forma mais uniforme, a versatilidade nessa mesma plataforma. Então, assim o fizemos, né? Tanto o Beto quanto o André foram os grandes líderes, digamos assim, dessa iniciativa, né? De uma forma muito carinhosa, de uma forma muito dedicada. Eles levaram a termo toda essa programação aí de treinamento, né? Foram feitos inúmeros encontros. Depois a gente ganhou o reforço e o acolhimento dessa ideia das áreas do CERJ, a área de unificação pela Darcy também nos deu grande apoio no sentido de congregação de esforços, trazendo os companheiros da unificação também para serem treinados na plataforma Zoom. E isso, Cláudia, facultou, digamos assim, naquele primeiro momento, quando todos nós estávamos muito ainda impactados pelo impositivo daquele momento, né, de como daríamos continuidade às atividades do Centro Espírita, tudo isso nos trouxe muita tranquilidade, porque foi a abertura de um novo caminho, né? E é um caminho, Cláudia, sem volta, porque por mais que tenhamos agora aí já os benefícios da vacinação e daqui a pouco a gente está contornando e realmente podendo já retomar, né, uma vida um pouco dentro dos parâmetros que tínhamos antigamente, né, voltando às atividades presenciais na Casa Espírita, essa nossa experiência dentro das atividades virtuais vão nos marcar para sempre. E eu acredito que o futuro do movimento espírita vai estar envolvido dentro de um modus operandi, né, de um modo de operação híbrido. Nós aprendemos, né, a utilizar os meios virtuais e vamos adequá-los às nossas atividades, apesar de, num futuro que eu espero muito próximo, não termos mais o impositivo do isolamento social, já podendo retomar aí as atividades presenciais. Mas esse modo híbrido, né, ele deve ser uma nova tendência do movimento espírita como um todo, e para isso foi de vital importância a gente ter essa capacitação nas plataformas de transmissão, né? E minha gratidão profunda
a essa linda equipe do CERJ. Estamos conversando com a Cristiane Drux, que veio nos contar sobre algumas das atividades realizadas pelo CERJ para o Movimento Espírita de 2020 e alguns detalhes do que vai acontecer em 2021. Não saia daí não, vamos para um pequeno intervalo e nós voltamos já já. Fique conosco que você vai ficar super informado. Estamos apresentando o Movimento Espírita em Foco. Voltamos a apresentar o Movimento Espírita em Foco. Essas informações todas, elas são de suma importância para que nós entendamos o movimento espírita do nosso estado. Foram vários projetos, como o projeto Embaixadores, isso foi de uma importância extraordinária. Claro que nós não conseguiríamos falar sobre todos eles aqui nesse curto espaço de 50 minutos que dura o nosso programa, mas nós reiteramos o convite. Visitem o site do CERJ, conheçam o Anuário 2020, que lá está com detalhes sobre todo esse trabalho realizado durante esse tempo em que durou o pico, o auge da nossa pandemia. Era aquele momento em que nós tínhamos receio imenso de sair dos nossos lares, um receio enorme de socializar, e a Casa Espírita também exerce esse papel de motivar a socialização entre todos nós, aonde nós tiramos dúvidas, aonde nós buscamos consolo, alento, e claro que para falar com esse movimento imenso que compõe a doutrina espírita aqui no estado do Rio de Janeiro, o exercício da doutrina espírita aqui no estado do Rio de Janeiro, não poderíamos falar com todos ao mesmo tempo. Então foram projetos lindos que foram criados em que uma ou algumas pessoas poderiam estar a par de todas essas atividades e levar essas atividades para que a Casa Espírita pudesse continuar. Quando nós falamos em recomeço, nós estamos falando justamente desse processo em que nós conseguimos finalmente respirar um pouco, diminuir um pouco o nosso receio, mas não os nossos cuidados, e permanecer firmes ali no trabalho de levar a consolação e a informação para todos. Então é muito importante, Cristiane, para nós, esse papo que nós estamos batendo aqui agora, logo no iniciozinho do ano de 2021, para que as pessoas percebam que tudo isso vai continuar, que esse trabalho é um trabalho que veio justamente para unir, fortificar, mas acima de tudo para dar às instituições e aos seus a autonomia que eles precisam ter, que nós precisamos ter para continuarmos firmes na nossa fé, na nossa confiança e no trabalho de divulgação. Voltando ao nosso bate-papo com a nossa amiga Cristiane, e antes de entrarmos nos projetos novos para 2021, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, Cristiane, sobre as ações especiais como o Conecte Seu e o trabalho em rede, tão importante para manter a unidade do nosso movimento, não só no Rio de Janeiro, não, mas no Brasil inteiro. Cláudia, o Conecte Seu, continua sendo efetivado, vai ser um programa permanente da área de comunicação do CERJ, e é justamente a nossa filosofia de suporte aos conselhos espíritas de unificação. Nós temos amigos na nossa equipe preparados para esse serviço de suporte, auxiliando a qualquer casa espírita, a qualquer pessoa, tarefeiro espírita, que queira inaugurar um canal midiático,
seja pelo Facebook, ou seja pelo YouTube. Então nós estamos prestando esse tipo de suporte, né? Segurando mesmo a pessoa pela mão, levando ela, ensinando como se faz, né? Inclusive dando dicas para manutenção desses canais midiáticos, né? Porque a gente sabe que qualquer canal midiático precisa preservar preservar a interatividade, né? Precisa manter aquecido aí a capacidade de integração, a sua própria capacidade de integração com as pessoas. Então nós estamos destacando, né, 2 pessoas da nossa equipe, que é o Gleison Assis, que faz parte hoje em dia da área de comunicação do CERJ, e a Regina Linhares, nossa grande companheira lá da região de Nova Iguaçu, e ambos estão juntos, né, capitaneando, digamos assim, esse projeto do Conect Seu. Então, todos que desejarem suporte nesse sentido de criação dos seus canais midiáticos nas instituições espíritas, podem procurar por nós. Eu aproveito para deixar aqui o nosso e-mail, comunica@cerj.org.br, né? Então a gente responde por esse e-mail e pode começar por esse e-mail, iniciando aí as tratativas para que vocês possam receber esse suporte para quem desejar. Outras ações especiais, né, que entendemos necessárias ao longo do ano passado, que já estão publicadas no site do CERJ, foram algumas diretrizes, né, apostilas em formato de diretriz. Lançamos uma apostila de cartazes, como fazer cartazes. Isso está lá registrado em modo virtual para todos acessarem. Lançamos também, dentro da programação das lives dos embaixadores no ano passado, o projeto Espiritismo para Todos, né? Realçando aí de forma bem básica, bem simples, dentro da programação das lives, os pontos principais da doutrina espírita, inclusive abordando esses pontos principais com uma linguagem bem coloquial, bem simples, para que pudéssemos atingir e alcançar todos os níveis de entendimento do público, né? E lançamos também um podcast intitulado O Comunicador Espírita, na playlist do Sérgio, vocês colocando a busca, né, podcast O Comunicador Espírita, vocês vão encontrar esse material em formato de podcast, trazendo toda a nossa filosofia de atuação do comunicador espírita, o que é desejável, né, no perfil desse comunicador espírita, quais são as nossas bases de trabalho, qual é a nossa base de atuação, qual é o nosso entendimento filosófico de atuação, que a comunicação possui 3 pilares básicos, né? O pilar evangelizador, o pilar midiático, o pilar integrador. Então essas funções básicas da comunicação social espírita são todas muito pedagogicamente detalhadas nesse podcast. Então lançamos, né, essas publicações no site com essas diretrizes e pretendemos ao longo desse ano, né, de 2021, dar continuidade a sublinharmos esses conteúdos que julgamos bastante pertinentes e bastante importantes para o entendimento da comunicação social espírita, né? A questão da rede sempre permeia todas as nossas ações e para isso nós também criamos um momento especial para falarmos sobre os benefícios da atuação em rede, que é quase que uma filosofia, né, de vida, porque quem pensa em rede, quem age em rede, acaba não agindo dessa forma não só dentro do movimento espírita como na vida, né? Então nós fizemos uma live especial convidando a Ivana Heisk, que é a nossa grande colaboradora também, e uma pessoa que eu considero assim como um farol, né, dentro das iniciativas da área de comunicação social espírita. Realmente a Ivana nos inspira, né, e é referência para todos nós. Ivana Heisk fez a explanação nessa live juntamente com André Siqueira, o nosso coordenador nacional da FEB para a área de comunicação,
e ambos falaram lindamente sobre a filosofia de atuação em rede. E todos podem acompanhar também essa programação, esse produto, né, esse programa, na playlist da TV CERJ. Agora sim, 2021, tempo de recomeçar. E o CERJ certamente vai recomeçar em grande estilo. Então nos conte, minha querida, o que o CERJ planeja para o movimento espírita em 2021. Sabemos, Cristiane, que esforços não serão medidos para oferecer não só a continuidade de várias ações durante o ano de 2021, mas para ações novas que irão surgir, que estão sendo pensadas, que estão sendo criadas no âmbito das instituições, do movimento espírita. Então nós gostaríamos de, nesse finalzinho dessas nossas últimas considerações, que você falasse desses projetos para que nós ficássemos atentos quando eles forem lançados. Então, nesse ano de 2021, nós estamos dando continuidade, né, a uma filosofia, né, de suporte a esse consequente crescimento da demanda da navegação na internet. E nós estamos tratando essa demanda dentro de um conceito de continente invisível. Eu sempre, quando posso, explico esse conceito porque ele é estimulante. É um conceito de um dos maiores especialistas em estratégia corporativa do mundo, né? Ele é um grande consultor de empresas, o japonês Kenichi Omai. E ele nos apresenta a interessante ideia de que em tempos virtuais, como os nossos, né, desse cotidiano aí impositivo da internet, nós estamos reeditando um novo ciclo das grandes navegações, só que dessa vez nas ondas cibernéticas, né? Nas ondas da internet. E com isso, nós somos desbravadores. Colocando aí entre aspas, nós somos colonizadores desses novos continentes, até então invisíveis, né? E é necessário saber ocupar esses novos espaços, né? E como colonizadores, criarmos novas culturas. Então, é nesse aspecto que nós damos seguimento à orientação de Allan Kardec, né, no texto da Revista Espírita de setembro de 1858, quando ele nos fala da quarta fase da divulgação do Espiritismo, né? Momento em que entraremos num período de influência sobre a ordem social, né? Então, hoje, podemos nos comunicar pelo continente invisível, que é a internet, de uma forma muito mais direta, de uma forma muito mais abrangente, com todo tipo de público, né? Se inaugura para a gente uma possibilidade de tentarmos aí reproduzir os esforços, digamos assim, de Paulo de Tarso, falando para os gentios, por exemplo, né? Então, justamente nesse momento nós precisamos ser hábeis, né, utilizarmos a internet, aproveitarmos essa oportunidade que todos estão online e, como bons desbravadores desse continente invisível, ofertar a mensagem consoladora do Cristo e a mensagem consoladora da doutrina espírita. Então nós estamos envidando, né, e reativando esforços para que a nossa atuação seja ímpar, né, e bastante ativa dentro desse processo de divulgação doutrinária, dentro do continente invisível da internet. Estamos reforçando um programa de capacitação do trabalhador espírita. Ano passado eu pude colaborar, né, e sou a coordenadora desse projeto nacional do ensino à distância da FEB, no tocante aos assuntos atinentes à comunicação. Nós estamos trazendo esse EAD da comunicação, esse ensino à distância da comunicação para o Rio de Janeiro. Então, brevemente, nós teremos aí possibilidade de dar notícias sobre as inscrições que já vão estar abertas para esse curso de formação do trabalhador espírita que queira se dedicar
aos assuntos da comunicação social, e nós vamos também dar continuidade, né, à live dos embaixadores, trazendo novas temáticas importantes para a formação da mentalidade cristã. Esses são os nossos desafios, viu, Cláudia, para 2021, e que sigamos com força e coragem. E o Congresso Espírita 2021, congresso tão esperado a cada 2 anos. Esse seria um ano de grandes atividades culturais no Rio de Janeiro, que acontecem de 2 em 2 anos. Ano de Bienal, ano de encontros culturais, musicais, tantas coisas que estavam programadas. Infelizmente, algumas não irão acontecer. Mas o Congresso, não é, Cristiane? Nós temos certeza que acontecerá e que será um sucesso. Vamos falar do Congresso? Cláudia, o Congresso, ele acontece no feriado de Corpus Christi, né? 4, 5 e 6 de junho. Nós já estamos organizando as equipes, né? Que formam o Congresso, que executam o Congresso. Esse Congresso está sendo planejado, evidentemente, para ser virtual, né? Mas não menos importante e não menos interativo do que um congresso presencial, né? Toda a diretoria do SERJ está mobilizada na organização do congresso. Vamos tratar da temática da mediunidade, porque esse ano temos também a efeméride, né, dos 160 anos do Livro dos Médiuns. Então vamos nos debruçar sobre essa característica, né, da comunicabilidade dos espíritos, né, e da interação entre os 2 planos da vida. E vamos falar de mediunidade também no nosso congresso, né? Existe uma área de organização da programação, ela já começa a confirmar alguns nomes, né, alguns expositores, e assim que todos estiverem confirmados, com certeza a gente vai poder fazer a divulgação de toda essa programação na íntegra, né? Sabemos, já está organizado nesse sentido, a ênfase na abertura do Congresso numa forma de homenagem a Chico Xavier, né, que foi para nós, e é ainda hoje, né, para nós um parâmetro da mediunidade com Jesus. Então faremos na abertura do Congresso referência a esse grande medianeiro e a esse grande médium, Chico Xavier, não só como grande médium, mas como grande cristão que foi, como grande espírita que foi, nos dando inúmeros exemplos de como devemos agir na seara de Jesus. E aí trataremos, né, ao longo do congresso, de temas atinentes à mediunidade, né? Não temos muito ainda detalhado sobre o congresso, mas podemos dizer que em breve também faremos aí a abertura das inscrições, né? A participação será gratuita, mas haverá um processo de inscrição onde quem se inscrever vai receber aí todo o detalhamento da programação do congresso e todas as orientações para que no dia se conecte, né, nessa grande família que é a família do SERJ, para podermos juntos, né, irmanados, fazermos acontecer, apesar das adversidades, o Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E aí, Cláudia, aproveitando o gancho, né, para falarmos sobre a campanha nacional dos 160 anos do Livro dos Médiuns, porque a área de comunicação social espírita do SERJ, ela está colaborando ativamente em 2 campanhas nacionais. A campanha dos 160 anos do Livro dos Médiuns, e também estamos ativamente colaborando na campanha nacional, né, dos 175 anos em homenagem a Leon Denis. E ao longo de todo o ano está sendo programado, estão sendo feitos vários posts, várias lives, podcasts, entrevistas, ações especiais, todas com raiz, né, no site da FEB,
e na programação da FEB TV, sendo desdobradas aí pelas federativas do Brasil todo, sendo desdobradas essas ações, no projeto Letras que Apontam Estrelas. Então, quem ainda não conhece em profundidade a obra de Leon Denis, esse grande amigo, esse grande espírita, que foi inclusive um grande entusiasta dos congressos, né? Ele estava ali sempre como referência, né, como incentivador de grandes congressos, dentro do seu bojo aí que o Congresso traz, né, de benefícios em unificação. Então nós estamos lembrando de uma forma bem enfática de Leon Denis nesse momento, em homenagem a ele aos seus 175 anos, né? Então, durante todo o ano, né, nós vamos ver aí despontando não só no site do SERJ, como em todas as mídias da Federação Espírita Brasileira, esforços nesse sentido de produções memoráveis em relação a esse projeto aí, Letras que Apontam Estrelas. Cristiane, nós ficaríamos aqui horas e horas conversando sobre essas atividades, sobre as ações que o SERJ realiza, se fosse possível. Mas o importante é passar as informações principais para os ouvintes, para os companheiros do movimento espírita. Essa parceria da Rádio da Fraternidade, da Rádio Rio de Janeiro, com o SERJ, é uma parceria de muito amor, de muito respeito e, acima de tudo, uma parceria de estar junto, de acompanhar, e a nossa vontade, o nosso desejo é de participar sempre de tudo aquilo que o SERJ realiza. Então o SERJ pode contar conosco em todas as divulgações que necessário forem. Estaremos juntos no Congresso certamente. E amigos, visitem o site do SERJ, conheçam o anuário com as atividades, as realizações de 2020 e certamente algumas coisas dos projetos para 2021. Cristiane, minha amiga, muito obrigada. Eu desejo a você um final de semana de muita paz, de muitas alegrias, de saúde. Claudinha, minha amiga, espero que tenha ficado aí a contento, né? Eu estou totalmente à sua disposição. Muito obrigada por essa possibilidade de divulgação das ações da área de comunicação social espírita. Você sabe que nós estamos unidas, estamos juntos, né? Como se fala por aí, e conta comigo, viu, Cláudia, para tudo que você precisar, e a rádio também. Vocês moram no meu coração e essa parceria é uma parceria de luz. Fiquemos juntos aí, sob os auspícios do nosso querido irmão Gerson Simões Monteiro. Um beijo muito grande, Claudinha. Tchau, tchau. E nos despedimos de vocês deixando uma canção que sabemos que todos gostamos muito, que diz respeito ao nosso amor e ao nosso reconhecimento ao trabalho das instituições. Carlinhos Conceição, Santa Casa Santa. Um final de semana de paz, de luz, saúde, tranquilidade, confiança e alegria para todos nós. E até a semana que vem. Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, leitura e a água da fé, religar e religuei. A casa de Leôncio
posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa de Leôncio é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Você acabou de ouvir o Movimento Espírita em Foco.